Amigos, meu nome é Vinícius Talon e a leitura da decisão de pronúncia no plenário do júri gera nulidade? Essa pergunta tem em si uma pegadinha, porque sabemos que durante o plenário do júri há algumas vedações, há algumas proibições, como por exemplo a referência ao uso de algema, a referência ao silêncio do acusado e também essa questão relativa à decisão de pronúncia. Mas tem uma decisão do STJ que libera a leitura da decisão de pronúncia durante a sessão do júri. Essa decisão do STJ foi tomada no agravo regimental no ARESP número 429039 de Minas Gerais, julgado em 27/9/2016. É uma decisão relativamente recente, portanto, e diz que somente ocorre a nulidade se a leitura da decisão de pronúncia durante os debates orais for utilizada como um argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado. Portanto, não é a mera leitura que vai gerar a nulidade, mas sim uma leitura para gerar autoridade, e aí sim há de fato uma nulidade. É uma decisão que é muito ruim para a defesa. Obviamente, esse entendimento não deve ser adotado por quem milita na advocacia criminal. Devemos sustentar que se o Ministério Público ler a decisão de pronúncia, já há nulidade, e eu vou explicar a seguir por quê. Mas percebam que o que essa decisão do STJ faz é dizer que a leitura da decisão de pronúncia durante os debates orais é permitida como regra. O que não pode é a leitura como argumento de autoridade, falar da decisão de pronúncia como argumento de autoridade, se referir, ler a decisão de pronúncia, enfim, falando que aquela decisão foi tomada pelo juiz ali, o juiz de primeiro grau, então essa decisão vale muito, o juiz já disse que não há certeza sobre a legítima defesa, o juiz já disse que há certeza sobre a materialidade. Isso daí que é proibido, isso gera a nulidade. Pois bem, trata-se de um entendimento que eu discordo bastante, porque, em princípio, como eu disse, é contra a defesa. O advogado normalmente é quem vai sofrer com essa leitura da pronúncia. Dificilmente um advogado vai ler uma decisão de pronúncia durante o plenário do júri. O normal é que os promotores leiam a decisão de pronúncia, os promotores mencionem algo que está na decisão de pronúncia. Não é uma prática adotada pelos advogados de defesa. E, além disso, a leitura de uma decisão judicial durante o júri, em que se tenta convencer os jurados, sempre será um argumento de autoridade e, portanto, sempre tentará beneficiar ou prejudicar o acusado. Pensem comigo, o tempo de debates orais é curtíssimo, tem 1h30 para o Ministério Público, mais 1h30 para a defesa e depois, caso tenha, haverá o período de 1 hora para réplica e 1 hora para tréplica. Então é um tempo curto, dependendo do processo, tem que selecionar o que falar, tem que optar por falar mais sobre qualificadoras e deixar de falar sobre outro assunto, falar mais sobre uma prova e deixar de falar sobre outra prova. O tempo é curto, todos sabemos disso, quem faz júri, quem já fez algum júri, sabe que esse tempo é muito curto para apresentar o processo inteiro, às vezes com mais de 1000 páginas. Imagine apresentar um resumo de mais de 1000 páginas, mais de 1000 folhas de processo, um processo que tramitou durante 5 anos, 8 anos, apresentar tudo isso em apenas 1h30 mais 1 hora de réplica ou tréplica. É muito pouco tempo. E nesse tempo, optando por convencer os jurados, óbvio que o advogado, o promotor, estão ali para tentar convencer os jurados. Não estão para tentar ilustrar, não estão para fazer uma contextualização despretensiosa. É apenas para tentar convencer os jurados da posição que estão adotando. Logo, acabam selecionando apenas aquilo que tem mais chances de convencimento. Se o advogado olha o processo e há, por exemplo, testemunhas dizendo o fato não
ocorreu. Eu tenho certeza que ele não é o autor do fato porque ele estava comigo, ele estava em tal lugar. O advogado vai falar sobre isso. Ele não vai ficar lendo aquela parte do testemunho que fala, não tenho certeza. Isso não é relevante. O advogado vai ler provas para absolvição, provas para demonstrar a negativa de autoria, a ausência de materialidade, a legítima defesa, e não coisas duvidosas. Acaba selecionando aquilo que é mais importante e que, obviamente, tem mais chance de convencimento, mais chance de gerar um convencimento. Portanto, a parte, acusação ou defesa, não faz nada sem ter a pretensão de convencer os jurados. Porque alguém leria uma decisão de pronúncia? A leitura da decisão de pronúncia durante o júri é uma forma de tentar, sim, convencer os jurados. E se é uma forma de tentar convencer, é uma forma, portanto, de utilizar aquela decisão de pronúncia como argumento de autoridade. Normalmente, quem vai ler uma decisão de pronúncia durante o júri fará a abordagem de algum trecho, alguma parte da decisão que mais está de acordo com aquelas alegações que está fazendo. Portanto, o promotor de justiça que pretende, por exemplo, afastar a chance da legítima defesa, ele não vai ler a parte da decisão de pronúncia sobre o relatório do processo. Obviamente, ele não vai ler o breve relatório do processo. Ele não vai ler a parte da qualificação. Ele não vai ler a parte da análise de preliminares de nulidade. Ele não vai ler a parte dispositiva. Ele vai ler exatamente a parte em que o juiz falou. A princípio, não há certeza sobre a legítima defesa, considerando que tal testemunha disse que foi o réu que começou o ataque e, portanto, há uma dúvida sobre como realmente ocorreu e, nesse momento, devemos submeter essa questão aos jurados, juízes naturais para os crimes dolosos contra a vida e que têm, portanto, essa prerrogativa de julgar se há ou não legítima defesa. Ora, o promotor não vai ler, como eu acabei de falar, breve relatório. Ele não vai ler a parte inicial da decisão de pronúncia. Ele não vai ler a parte de preliminares, não vai ler a parte final. Ele não vai ler nada disso. Ele vai ler a parte exatamente aqui, essa parte afastando a alegação da defesa. Vai ler uma parte dizendo, o juiz fulano de tal, na sua decisão de pronúncia, que é a decisão que mandou aqui para o júri, esse julgamento, falou o seguinte, e aí vai ler o trecho. Bom, a leitura desse trecho é sim uma forma de utilizar como argumento de autoridade. Primeiro porque decisão de pronúncia, os jurados sabem que a decisão parte de um juiz. A decisão que confirma a pronúncia parte de um tribunal. Quando se fala decisão, o senso comum já sabe que quem decide é um juiz. Alguém que está ali de forma imparcial, nem para acusar, nem para defender. E aí, os jurados já vão começar a pensar, bom, o juiz decidiu que naquele momento não tinha legítima defesa. Então, por que eu vou decidir de forma diferente agora? Em outras palavras, a leitura sempre tem um objetivo. A leitura da decisão de pronúncia, primeiro que ela não é uma leitura integral, sempre será lida a parte que mais interessa, aquele que está fazendo as alegações, que está fazendo os debates. Segundo que a leitura por si só de uma decisão é a demonstração de que aquele trecho tem autoridade. Aquele trecho não foi emanado pela pessoa que está falando. Ele foi emanado, ele foi elaborado por um outro indivíduo, pelo juiz, pelo tribunal. E aí, isso já gera por si só uma autoridade para aquele trecho. A leitura nunca será feita de forma desmotivada, sem uma pretensão. Sempre há uma finalidade em tudo que se faz. E no caso do tribunal do júri, com um tempo tão curto, com a necessidade de convencer os jurados, com essa tentativa de afastar as alegações da outra parte e fazer as suas alegações serem acolhidas, essa leitura é sim uma forma de argumento de autoridade. É uma forma de tentar convencer. Ninguém vai perder tempo lendo um trecho de uma decisão de pronúncia se não for para convencer os jurados, a não ser que seja, por exemplo, o oficial de justiça que não tem nenhum interesse em convencer nem para um lado nem para o outro e faz uma leitura integral da decisão de pronúncia. Aí não haveria em si nenhuma motivação
Fora isso, se a defesa lê, se o Ministério Público lê, é uma forma de tentar convencer os jurados. E por isso eu discordo dessa decisão do STJ no agravo regimental no ARESP 429-039, decidido em 2016. Essa decisão, como eu falei, diz que a leitura, a referência a uma decisão de pronúncia, a leitura da decisão de pronúncia, por si só não constitui nulidade. Ela somente vai gerar alguma nulidade se ela for utilizada, se essa referência for utilizada como um argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado. E aí eu pergunto para vocês, precisa, por exemplo, o Ministério Público ler a parte que afasta a excludente da ilicitude e falar coisas do tipo, olha, o juiz afastou a excludente da ilicitude, o juiz já afastou a legítima defesa, o juiz que estudou bastante, passou no concurso, é juiz aqui há tanto tempo na área criminal, ele afastou a legítima defesa. Precisa ser tão ostensivo assim? Se for assim, nunca haverá uma nulidade. Todo mundo vai poder ler a decisão de pronúncia quando quiser. É claro que a mera leitura já é utilizada como argumento de autoridade. Caso contrário, não estaria no contexto de um júri em que tudo que é feito é para tentar convencer os jurados. Até mesmo quando o advogado está falando e o promotor está lá atrás balançando o dedo que não, ou balançando o dedo que está errado. E isso daí já é uma forma de convencimento também. Tudo que ocorre enquanto se fala ou enquanto se ouve é uma forma de tentar convencer os jurados. E essa leitura, na minha opinião, sempre será também uma forma de convencer os jurados, sempre será utilizada essa leitura, a referência à decisão de pronúncia, como um argumento de autoridade. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis. E há também nesse link um curso de prática penal. Nesse curso de prática penal tem um módulo inteiro somente sobre Tribunal do Júri, falando desde a defesa no inquérito policial até a parte de apelação contra a decisão dos jurados, passando por toda a parte de plenário, preparação da apresentação no dia do júri, como serão os debates, escolha de jurados e tudo mais. Além disso, nesse link que está na descrição, você também encontra grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.